que temos aqui é um prisma, que pode ser um prisma de vidro ou de acrílico, tanto faz, e temos um feixe de luz branca incidindo aqui nessa superfície do prisma. A gente pode observar que alguns fenômenos de reflexão e refração acontecem aqui. Então, esse feixe incidente, ele é um feixe branco e ele incide exatamente aqui. Então, você vai ter um raio refletido e um raio refratado. Perceba que, se você imaginar uma reta perpendicular à superfície passando por esse ponto, você vai ver que esses dois ângulos aqui são iguais e que o ângulo entre o feixe refratado e a perpendicular vai ser menor do que esse aqui. Mais tarde a gente vai demonstrar isso. Esse feixe que foi refratado, vocês podem perceber também que ele já começa a abrir aqui, né? Aqui ele é branco, aqui você já tem um pouco de azul e vermelho separado, e ele encontra essa outra superfície aqui, e agora ele vai sofrer de novo o processo de reflexão e de refração, só que agora de dentro do prisma para fora. Daqui para cá, de novo, ele tem que obedecer, né? Tem que ter reflexão e refração. Aqui nessa imagem eu não sei por que não aparece a reflexão, mas a refração acontece. Pode ser porque a intensidade do feixe já está muito baixa e somente a refração ficou visível na foto. Você pode perceber que a intensidade do feixe refletido, né, é bem baixa comparada com a do feixe incidente. Comparação aqui também, você pode ver isso. E o feixe refratado, a intensidade é bem comparável com a do feixe incidente. Então, aqui significa que, por algum motivo, o feixe refletido tem pouca intensidade comparado com o feixe incidente. Talvez a gente não consiga ver ele aqui. Então, o que está acontecendo aqui, né? Como eu falei, você tem refração e você tem reflexão. Aqui nessa refração você pode ver algo bem interessante, que é a separação das cores, né? Que vai desde o vermelho até o violeta aqui, e isso acontece porque o índice de refração desse material aqui, seja ele vidro ou plástico, ele depende do comprimento de onda. De forma que, se você imaginar aqui esse caso, né, você tem a separação do vermelho aqui para ângulos maiores do que o azul, significando que o índice de refração para o azul é maior do que o índice de refração para o vermelho. Ou seja, o efeito da refração, que é a aproximação que o feixe, né, o raio tem para a normal, é maior quanto maior for o índice de refração, que nesse caso acontece para o azul. Vamos fazer essa simulação, né, usando geometria aqui. Então a gente tem um prisma, né, posicionado aqui, e esse prisma ele vai imitar esse nosso prisma aqui. E aqui nós temos a nossa fonte de luz, nesse caso aqui, né, está representando o nosso feixe de luz branco, essa linha preta aqui, nesse segmento preto. Ele encontra a nossa interface aqui, e se eu calcular, né, o feixe refletido e o refratado, o que eu vou obter? Isso. Para o feixe refletido, eu tenho isso aqui, certo? E para o feixe refratado, eu vou representar dois extremos, o extremo vermelho e o extremo azul. Aqui nós temos a representação do nosso feixe aberto, né, onde eu tenho um raio de luz vermelho e um raio de luz azul. Como era de se esperar, usando as equações de Snell, a gente tem que o feixe azul, na qual o índice de refração é maior, ele vai ficar mais próximo da nossa perpendicular aqui do que o feixe vermelho. Aqui vai acontecer duas coisas. Você vai ter reflexão e você vai ter refração também. Vamos ver os raios da reflexão. Esses dois raios, cada um deles obedece à sua lei da reflexão, né, em relação ao raio incidente. Isso para o raio incidente vermelho e esse para o raio incidente azul. Eu não vou representar os outros fenômenos que acontecem para cá, porque vai tudo se repetir. A gente tem agora que falar da refração que acontece aqui. Agora, né, ao contrário da refração que acontece aqui eu tenho refração do feixe vindo do ar para o material do prisma. Vamos dizer que seja vidro. Agora eu tenho a refração do vidro para o ar. Então, os feixes vão se afastar da normal. Então, se você imaginar a normal aqui,
os feixes vão se afastar. Então, aqui a gente tem o feixe vermelho, né, uma inclinação diferente do feixe de incidente, e o feixe azul, uma inclinação diferente do feixe incidente, azul também. Nos dois casos, o feixe se afasta da normal. E aqui a gente pode perceber que a abertura do meu feixe é amplificada mais ainda. Esse fenômeno, representado aqui nessa imagem por esse espectro completo do visível aqui, né, ele é causado pela abertura desses extremos nas duas refrações. Eu posso mudar a orientação de incidência do meu feixe, né, o meu feixe principal aqui, e os outros raios, né, tanto as reflexões quanto as refrações, vão obedecer às equações, e de forma que se eu subir demais, né, diminuindo esse ângulo entre o feixe de incidente e a normal aqui no primeiro encontro do raio com a interface, eu vou chegar àquela situação onde lá na frente, onde eu tenho uma refração de um meio mais com índice de refração maior para um índice de refração menor, eu vou ter o feixe refratado se aproximando da superfície antes do meu feixe incidente, nesse caso aqui. Então isso significa que eu vou ter reflexão total. Basta eu continuar subindo e chegar a um ponto em que esse feixe some. E aí eu tenho reflexão total para o azul. As outras cores ainda têm refração. À medida que eu vou subindo com a minha fonte, né, mais e mais cores vão tendo reflexão total, ao ponto em que até o meu vermelho vai sumir. E aqui eu tenho reflexão total para todo o feixe branco. Trazendo ele de volta para cá, eu tenho a abertura aqui do meu feixe, que vai produzir esse fenômeno de abertura das cores do feixe branco. Isso é extremamente útil. Em algumas situações, é interessante em laboratório, ou mesmo em algumas aplicações, transformar uma fonte de luz branca em fonte de luz monocromática. E o que é uma fonte de luz monocromática? É uma fonte de luz que tem apenas um comprimento de onda. Feixes puramente monocromáticos não são possíveis, mas é possível que a gente consiga selecionar uma pequena faixa dessas aqui, de tal forma que eu posso considerar que o feixe é monocromático. Como a gente faz isso? Primeiro, vamos sobrepor um espectro aqui. Pronto. Então, esse é o nosso espectro, que é um espectro de saída, que vai do vermelho até azul, né? Então, se eu mudar a posição da minha feixe de entrada, eu tenho o meu espectro de saída aqui. E agora, o que eu posso fazer? Se eu fazer esse feixe de saída, né? Então eu tenho um feixe de entrada aqui, que é branco, e eu tenho um feixe de saída, que é o meu visível todo aberto, no formato de um espectro. Então o que eu posso fazer é bloquear essa saída usando uma fenda. Se eu usar uma fenda de forma que agora, né, é uma fenda opaca, de forma que essa fenda não vai permitir que todo o espectro saia, apenas o que passa por essa fenda. Pode ignorar, né, que a projeção que está passando, vou pensar apenas aqui no que está passando aqui por dentro dessa fenda. Então, se eu mudar a posição da minha fonte de luz branca, o que eu vou ter que desse lado aqui, eu só vou ter saindo luz azul. E aí eu posso mudar a posição da minha fonte de forma que eu vou escolhendo de forma seletiva, né? Agora eu tenho verde saindo, e aí eu só tenho amarelo saindo, só tenho laranja saindo, e agora eu só tenho vermelho saindo. Então isso aqui é o princípio de funcionamento por trás do equipamento chamado monocromador. Então o monocromador é um equipamento em que eu tenho luz policromática, ou uma luz branca, e eu saio com a luz monocromática, ou seja, com um comprimento de onda definido. E aí você pode cada vez mais fechar essa fenda para escolher com mais precisão o comprimento de onda, só que por um lado você aumenta, né, a resolução do seu instrumento ou a resolução do seu equipamento para fazer o seu experimento ou para fazer sua aplicação, mas quando você fecha essa fenda, você também diminui a intensidade da luz que sai. Então,
é um compromisso que tem entre a luz, o quão o seu feixe é monocromático e o quão intenso ele é. Aqui nessa imagem, o que a gente tem é o famoso arco-íris duplo, né? Então, nós temos uma foto, foi tirada em um dia chuvoso, onde o observador está olhando para o fenômeno do arco-íris. A gente percebe aqui pelas sombras, né, pelo posicionamento das sombras, que o Sol está atrás do observador. E que, devido às nuvens, né, é de se esperar que essa região aqui esteja cheia de gotículas de chuva. Então, vamos usar o que a gente aprendeu sobre refração para explicar o que acontece para ter a geração desses dois arco-íris. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é que o arco-íris primário, que é esse arco-íris aqui, ele tem aqui internamente o violeta e azul e externamente, né, indo para o vermelho, laranja e vermelhado. E o contrário ocorre nesse segundo arco-íris, né? Aqui a gente começa pelo vermelho, passa pelo amarelo, verde e vai para o azul. Esse é o chamado arco-íris principal e esse é o arco-íris secundário. Então vamos tentar modelar o que está acontecendo aqui. Então, o que a gente tem? Nós temos um observador, né, que está olhando para cima, né, para frente, para cima, e numa região que tem várias nuvens aqui, né? E ele tem o Sol, né, acima e atrás dele. Então, o observador, né, é a região do céu com nuvens ou com gotículas de água, e o Sol. E ele está vendo dois. Não confunda o tamanho aqui dos dois arco-íris com intensidade, certo? É simplesmente uma consequência da geometria. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o arco-íris ele é formado por processos de reflexão e refração da luz solar, que é uma luz que é considerada uma luz branca, nas gotículas, né, de água que tem nas nuvens ou que estão suspensas no ar devido ao tempo chuvoso. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai imaginar que o que a gente tem é uma gotícula de água aqui, certo? E vamos pegar dois feixes de luz solar, um para representar, né, um raio de luz que vai formar o nosso arco-íris principal e o outro, um raio de luz que vai formar o arco-íris secundário. Então, primeiramente, nós temos o nosso feixe de luz saindo do arco do Sol, que vai formar o nosso arco-íris primário. Então, vamos agora dar um zoom aqui na nossa gotícula para a gente ver o que está acontecendo. Então, aqui a gente vai ter os processos de reflexão e refração da luz. Vamos considerar do lado de fora, né, o ar e do lado de dentro água. Então, se a gente aplicar, né, o que vai acontecer aqui? Nessa interface, eu tenho aqui uma perpendicular e uma tangente, que vai ser a minha superfície. Essa tangente e a perpendicular, elas vão determinar os ângulos que a gente usa nas equações de reflexão e refração. E a gente, da mesma maneira que fez no prisma, vamos acompanhar os dois extremos, para o azul e para o vermelho, né? E o que acontece com as outras cores, acontece de forma semelhante, só que entre essas duas cores, vermelho e azul. O arco-íris primário ele é formado por uma refração de entrada, uma reflexão interna e uma refração de saída. A gente só vai mostrar esse fenômeno, nós não vamos mostrar aqui os feixes que não nos interessam. Por exemplo, aqui tem o feixe refletido e o feixe refratado, nós vamos mostrar só o refratado. Então, aqui está o feixe refratado azul, né, uma das extremidades do nosso arco-íris. Então, percebam que, como o índice de refração da água é maior do que do ar,
é que esse feixe se aproxima da normal em relação a esse. Então esse é o feixe refratado. Aqui ele vai sofrer uma reflexão. Essa reflexão obedece, né, à lei da reflexão, ângulos iguais aqui em relação à normal. E ele vem para cá. Aqui ele vai ser refratado novamente, só que é refratado da água para o ar. E ele vai na direção do observador. Agora, a gente faz a mesma coisa para o feixe vermelho. Aqui está a nossa primeira refração. Percebam que, da mesma maneira que acontece no prisma, né, o feixe vermelho, o raio vermelho é refratado. Só que como o índice de refração da água para o vermelho é menor do que o índice de refração para o azul, você tem que esse ângulo é um pouco maior. Aqui a gente vai ter uma reflexão da mesma forma. Essa reflexão vai chegar a esse ponto onde a gente vai ter uma refração. E os dois feixes vão para o nosso observador. Então, isso aqui vai gerar o nosso arco-íris primário, certo? Nem sempre o arco-íris secundário é observado, né? Como é que a gente tem esses dois feixes saindo aqui para cima, um azul, e para cá um vermelho, e na verdade a gente vê ele azul embaixo e vermelho em cima. Isso acontece porque, na verdade, o que você vê num ponto fixo aqui, que está no seu olho. Então, o que a gente enxerga, na verdade, é esse mesmo fenômeno acontecendo em todas as gotículas que estão presentes no ar. Todas elas vão gerar esse mesmo cone aqui de luz saindo. Só que o que vai chegar no nosso olho é aquilo que está exatamente na direção dele. O formato desse cone depende da posição do Sol, ou seja, o ângulo na qual esse feixe entra, e do tamanho médio das partículas. Eu posso mudar, né, a posição desse feixe aqui de entrada, e o que vai acontecer é que o meu cone vai mudar de formato e posição, né? O que eu estou mudando aqui é a posição onde esse feixe entra nas minhas gotículas. Então, voltando para a posição original, onde a gente está aqui com o feixe azul chegando no olho do observador. Então, para saber onde ele vai ver, eu faço a projeção desse raio, né? E ele vai ver azul aqui embaixo. Para ver onde ele vai ver o vermelho, eu preciso saber qual que é a projeção paralela a essa linha vermelha aqui, que são os raios vermelhos que passam pelo olho dele. Essa é a projeção. Então, todas as gotículas que estiverem nessa linha dentro da nuvem vão gerar vermelho que chega até o olho do observador. Só que ele vê nesse ângulo. Portanto, ele vai perceber o vermelho acima do azul. Então, esse aqui é o meu arco-íris primário. Vamos agora voltar para a gota para determinar como a gente percebe o nosso feixe, o nosso arco-íris secundário. Então, o arco-íris secundário vai acontecer quando eu tenho um segundo raio, né, chegando ao meu, às minhas gotículas. Então, aqui temos o segundo raio e vamos dar um zoom aqui para ver o que acontece com a física das reflexões e refração. Então, nosso segundo raio chega aqui. Então, esse raio secundário chega aqui e a gente agora precisa fazer os cálculos para demonstrar o que vai acontecer. O arco-íris secundário é produzido por uma refração, duas reflexões e uma refração. Então, para o raio azul, o que a gente vai ter essa vai ser a primeira refração. Aí temos uma reflexão, a segunda reflexão e agora mais uma refração. Pronto. Então, veja só, o raio secundário chega, refrata, reflete, reflete, refrata. A mesma coisa vai acontecer para o vermelho. Refrata, reflete, reflete e agora vai refratar. Pronto. Então agora eu tenho novamente um cone, né, de luz saindo aqui da minha gota. Vamos ver o que acontece lá com o observador.
posicionar como antes. Então, né, o que a gente tem aqui? Como antes, a gente tinha esse feixe aqui, sendo o feixe azul, que sai das reflexões e refrações para a formação do arco-íris primário. Então, a sua projeção está aqui. Esse aqui é o nosso feixe vermelho e que tem a sua paralela aqui, que passa pelo olho do observador, e sua projeção está aqui, e a gente vê, né, o arco-íris primário. Agora, para o secundário, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar as projeções paralelas desses dois feixes aqui também. Então, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a paralela ao raio azul do processo secundário e eu tenho aqui a paralela ao raio vermelho do secundário. Todos eles passando pelo olho do observador e suas projeções vão levar a pessoa a enxergar um secundário aqui em cima, acima do primário, e com a ordem das cores invertidas, né? Aqui eu vou azul para o vermelho, aqui eu vou do vermelho para o azul. E percebam que o tamanho aqui indica o quê? Que quanto maior eu tiver aqui, mais diluído vai ser a intensidade da luz, portanto ele vai ser mais fraco em termos de intensidade do que o primeiro. E mais, como os processos para a formação do arco-íris secundário envolvem três fenômenos, né? Você tem a primeira refração, aí você tem duas reflexões e uma refração final. Ou seja, você tem um processo de reflexão a mais do que no caso do primário. Portanto, você tem um lugar onde você vai perder mais energia comparado com o primário. Então, a intensidade que a gente vê, né, mais fraca aqui em cima para o secundário é devido tanto ao fato dele ser mais diluído, porque o cone tem uma abertura maior, quanto pelo fato de que você tem um processo a mais de reflexão-refração que causa perda de intensidade. Então está explicado a origem dos dois arco-íris, né? O arco-íris primário e o arco-íris secundário, e por que eles são com ordem invertidas. Vamos falar agora de um fenômeno físico que acontece devido a vários fatores, na verdade, mas que tem a ver com os nossos fenômenos ópticos de reflexão e refração da luz. O que a gente tem aqui é uma ilusão de ótica chamada miragem, né? Quando você está em uma situação onde você tem uma visão do horizonte e a gente tinha a impressão de que no horizonte existe água na superfície, no chão. E quando a gente se aproxima, a gente percebe que não tem água nenhuma. Isso acontece muito na estrada ou em qualquer situação onde você tem uma amplitude de visão muito boa, onde você consegue ver muito longe. Mas tem um outro fator que é importante para que esse fenômeno aconteça. Você precisa ter que a superfície na qual você esteja olhando, além dela ser extensa, ela tem que ser quente. Né? Tem que ser um dia quente, de forma que o solo, né, vai aquecer o ar que está nas proximidades do solo e a gente vai ter esse fenômeno acontecendo. Esse fenômeno acontece, né, é muito fácil de verificar ele na estrada. Outro lugar que é possível ver é no horizonte do mar. Então aqui é chamado de ilhas flutuantes, né? O que a gente tem, você tem aqui o oceano, e lá na frente você tem formações rochosas, que são ilhas, por exemplo. E o que acontece? Parecem que essas ilhas aqui, nessa posição, estão flutuando. É como se elas não estivessem tocando a água. Né? Os dois fenômenos são explicados pelo mesmo princípio. Você tem uma visão de uma grande amplitude, né? Você está vendo até o horizonte, nesse caso aqui. E deve ser um dia quente, né? Porque você tem aqui esse fenômeno acontecendo.
Então, esses dois fenômenos, eles explicam o que é a lenda de que quando você está num deserto, se você tivesse perdido no deserto, você se perdia mais ainda, porque quando você olhava para o horizonte no deserto, o fato da areia estar quente fazia com que você enxergasse, assim como você vê aqui nessa porção da estrada, fazia como se você enxergasse lá na frente uma água, que seria um local para onde você ia se dirigir. E aí você simplesmente entrava somente a mais no deserto e se perdia cada vez mais. Então essa é uma explicação para as pessoas se perderem no deserto com tanta facilidade, né? Eles iam atrás de água, quando na verdade não tinha água onde eles iriam, para onde eles caminhavam. Mas muito bem, né? O que acontece? Acontece o seguinte, a gente tem vários fenômenos acontecendo aqui. Dois deles são muito importantes. O primeiro é que quando você tem o asfalto aqui quente, ele vai aquecer o ar nas proximidades do asfalto, e o ar aquecido ele vai ser menos denso. E a gente já discutiu que a densidade do ar ou do meio que você está analisando no seu sistema óptico, ele faz com que o índice de refração seja menor também. Então, se você não tivesse diferença de temperatura, a densidade aqui embaixo deve ser maior à medida que você sobe, né, em altitude, porque a pressão vai caindo e, portanto, a densidade também vai caindo. Se a densidade cai, o que acontece com o índice de refração? O índice de refração deveria cair. Então, no fundo, eu deveria ter um gráfico como esse. Então, o que a gente tem aqui? Tem um gráfico onde eu tenho a altitude. Aqui é o nível do mar. Quando eu vou subindo, eu estou subindo em altitude. E nesse eixo aqui, eu tenho o índice de refração do ar. Esse índice de refração do ar, ele é medido em relação ao valor 1, que é no vácuo, ou seja, quando eu vou para muito alto, eu estou indo para o espaço, onde eu tenho vácuo, e o meu índice de refração é 1. Se eu estou para o lado de cá, meu índice de refração é maior que 1. Eu estou dentro da matéria. Nesse caso aqui, a matéria é o ar. Então, quando eu estou no nível do mar, é de esperar que eu tenha um índice de refração, que eu chamei aqui de NA ambiente. Ou seja, eu estou aqui na superfície da Terra, no nível do mar, e eu estou nas condições normais de temperatura e pressão. E aí o que acontece? À medida que eu iria subindo, o meu índice de refração deveria cair, certo? Ao ponto em que quando eu chegar numa altitude muito alta, eu vou ter meu índice de refração indo para o vácuo. O problema é o seguinte, esse é apenas o efeito da pressão. A pressão, quando eu subo, a pressão cai. Se a pressão cai, a densidade cai e meu índice de refração cai. O problema é que eu tenho que levar em consideração, nos casos das miragens, o efeito da temperatura. Mas se eu levar em consideração só o efeito da temperatura, se eu não tivesse a gravidade para mudar a pressão e, portanto, a densidade através da altura, o que eu teria? Que perto da superfície, devido ao calor, a densidade do ar seria menor, bem pequena, portanto, o índice de refração seria próximo do vácuo. À medida que eu iria subindo, como eu estaria mais distante da fonte de calor, que é, por exemplo, o asfalto, o efeito da temperatura cai, portanto, o meu índice de refração subiria. Então, se eu combinar esses dois efeitos, o efeito da temperatura com o efeito da pressão, eu vou ter uma curva parecida com essa. Os detalhes dessa curva de índice de refração em função da altitude, eles não são importantes para a gente avaliar o que a gente vai fazer aqui. Até porque eu só vou avaliar o que acontece devido às primeiras camadas de ar, estão aqui bem próximas do chão. Então, o formato completo não é necessário a gente avaliar. A gente consegue entender o fenômeno somente olhando para esse começo aqui. Então, para uma aproximação bem grosseira, o que eu vou fazer? Eu vou imaginar que bem próximo do meu asfalto, o meu índice de refração é 1 e ele aumenta linearmente à medida que eu subo em altitude. Certo? Eu não vou considerar essa parte aqui do gráfico, porque ela não muda o raciocínio. Então, como a gente vai fazer?
Imagine que aqui eu tenho um observador e aqui está o chão, que pode ser, né, uma linha na direção dessa pista aqui ou uma linha na direção do mar. E aí eu vou ter o seguinte, esse observador, ele está olhando para frente, só que o seu ângulo de visão permite ver, né, o chão e o céu ao mesmo tempo. Então, para facilitar, eu vou resolver isso de forma discreta. Então eu vou dividir o ar aqui, acima da região quente, né, do asfalto, por exemplo, eu vou dividir em camadas discretas. Pronto. Então, vamos imaginar que meu índice de refração é constante dentro dessa camada, mas é diferente aqui dentro dessa camada inteira, que é diferente dessa camada inteira, e assim por diante. Eu vou assumir também que ele é igual a 1 aqui, como se eu estivesse no vácuo, porque a densidade devido à temperatura vai ser muito baixa, e ele aumenta aqui, aumenta um pouquinho de forma linear daqui até aqui, certo? Obviamente isso aqui é uma aproximação extremamente grosseira, mas é só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então vamos imaginar o que acontece com um feixe de luz que sai exatamente daqui, nessa direção que ele vem do céu, né, e passa por essas camadas. Então esse aqui é um raio de luz que vem do céu. Então ele aqui, o azul dele representa o azul do céu. Então ele vem nessa direção, em direção a esse ponto aqui, certo? Então se você fizer uma projeção, ele vai estar nesse ponto aqui. Então o que acontece? No momento em que esse feixe passa dessa camada aqui para essa, a gente vai ter duas coisas acontecendo. Teria a reflexão e a refração. Nesse caso aqui a gente não está interessado na reflexão, somente na refração. Então vocês podem perceber que eu tenho o feixe passando daqui para cá e ele tem um leve desvio entre um ângulo e o outro. Aqui. E esse fenômeno continua. À medida que eu vou passando, esse feixe vai levemente inclinando. Quando chega aqui, né, essa é a minha última camada, para acontecer o fenômeno de miragem, duas coisas podem acontecer. A primeira delas é, o feixe pode continuar refratando e passar para cá para baixo, ou essa inclinação pode ser grande o suficiente para impedir a refração. E aí eu vou ter uma reflexão total. Relembrem que o que está acontecendo aqui é o meu feixe está vindo de um índice de refração maior para o menor, maior para o menor, maior para o menor, maior para o menor. Aqui ele é maior do que aqui. Isso devido ao gradiente de temperatura que a gente tem, que é maior embaixo, menor em cima. Então, o que vai acontecer nessa última camada define se a gente vai ver o fenômeno ou não. Então veja o que acontece quando eu vou para frente, esse fenômeno aqui faz com que eu tenha essa reflexão nessa direção e à medida que eu vou para frente, esse feixe, esse último feixe aqui da reflexão total, ele vai cada vez mais chegando próximo do meu observador até o momento em que ele chega exatamente no olho do observador. Então se o observador estiver olhando nessa direção, o que ele vai ver? Ele vai ver uma projeção desse feixe que sofreu esses fenômenos de refração e esse de reflexão total. Ele vai ver esse feixe aqui, como se ele tivesse vindo daqui, porque a gente tende a enxergar as coisas pela projeção da linha reta, né, de onde o feixe está vindo. Então, se eu estou vendo esse feixe vindo daqui, eu vou enxergar ele aqui. Portanto, esse feixe que veio do céu, ele sofre tantas refrações e reflexão total que eu chego a perceber ele vindo do chão. Então, quando eu olho para frente e vejo esse fenômeno aqui, essa miragem, ou essa miragem aqui, o que eu estou vendo é exatamente um pedaço de céu, que a gente confunde com água. Por quê? Porque ele não vai estar paradinho. Isso por causa do efeito caótico, né, devido à temperatura aqui na superfície do asfalto e também aqui no mar. Então isso aqui vai ficar balançando como se fosse água mesmo, embora seja simplesmente uma miragem, né? uma imagem num pedaço do céu. O que acontece também
com a própria imagem do carro que você tem aqui. Você consegue ver reflexo do carro, mas não é porque essa imagem está se refletindo na água, e sim porque o feixe de luz que está saindo do carro também sofre o mesmo processo de inclinação devido à refração e reflexão total chegando ao seu olho, como se ele estivesse mais embaixo, né? No lado de cá, o que você está vendo, quando você tem a ilha flutuando, você percebe que isso aqui é exatamente a mesma cor do que está aqui em cima. E até parece que o que você tem, se você prestar bastante atenção, o que você tem aqui é um reflexo dessa silhueta, né, aqui em cima. Ou seja, o que você está vendo é uma imagem invertida dessa imagem que está aqui, né? Não por reflexão pura e simples no espelho, mas sim por seguidos processos de refração da luz que sai aqui do céu ou de qualquer posição mais alta, sofre seguidos processos de refração e eventualmente uma reflexão total chegando até o seu olho. E aí a miragem, né, o efeito de ilusão de ótica acontece justamente porque nós somos enganados a pensar que a projeção do raio que chega no nosso olho é exatamente de onde esse raio surgiu.